Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez nos reunimos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos na lição de número 9 de um projeto de 13 lições. A lição desse trimestre tem como título As Três Mensagens Angélicas, contidas ali no Apocalipse. E a lição de número 9 tem como título Uma Cidade Chamada Confusão. Nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, pedir a iluminação de Deus para a compreensão da lição desta semana. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nesse momento iremos recapitular a lição da Escola Sabatina, pedimos perdão pelos nossos pecados e a iluminação do Teu Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma cidade chamada Confusão, lição de número 9. O verso para memorizar está na nova versão transformadora, está contido em Apocalipse capítulo 17. O verso 14, você pode abrir a tua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 17, o verso 14, e na nova versão transformadora está escrito assim: Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estão seus chamados, escolhidos e fiéis. Queridos, a lição de número 9 está tratando de um tema simplesmente fantástico, né? Está tratando a respeito de duas grandes religiões, né? Duas grandes religiões que se enfrentarão no último dia, né? No último dia da história desse mundo aqui, né? De um lado estarão os escolhidos de Deus, com o Cordeiro, e do outro lado estarão um outro povo, né? E a Bíblia diz, o Apocalipse nos afirma que Jesus Cristo vencerá, e com ele vencerão os seus fiéis, né? A lição dessa semana está tratando... Vou tomar uma água aqui para... A lição dessa semana está tratando de duas grandes religiões que atendem pelo nome de cristãs, mas que apenas uma delas, de fato, merece o título de igreja cristã, né? Embora nós entendamos aí, há um tempo atrás, há cerca de mais ou menos de 10 anos, nós estudamos alguma coisa a respeito de que existiria no mundo cerca de 9.000 religiões, né, diferentes, né? Hinduísmo, budismo, e entre elas também existe o cristianismo, e só dentro do cristianismo existiam milhões de igrejas diferentes, placas de igrejas diferentes, né? Um único Deus e diversas igrejas, né? Nós entendemos também, pelo estudo da palavra sagrada, que para Deus não existe diversas religiões, diversos povos. Para Deus existem dois povos, o seu povo, e infeliz, que vai estar com ele, será salvo, e um outro povo que infelizmente estará perdido, né? Nós poderíamos até, uma interpretação mais simples da Bíblia, dizer que só existiriam duas igrejas, e elas foram retratadas lá no começo da Bíblia, em Gênesis, o capítulo 4, né? Duas igrejas, a igreja de Abel e a igreja de Caim, né? A igreja de Abel obedecia estritamente o que dizia a palavra de Deus, a orientação de Deus. A igreja de Caim obedecia os ditos da sua própria consciência, aquilo que ele achava que era melhor, aquilo que ele achava que era mais interessante. E a igreja de Abel foi aceita por Deus, e a igreja de Caim foi rejeitada por Deus. O interessante é que a igreja de Caim, peço que você preste atenção para conseguir compreender, a igreja de Caim se revoltou contra a igreja de Abel. E por que se revoltou contra a igreja de Abel? Uma igreja se revoltou contra a outra. E por que se revoltou? Porque a igreja de Abel obedecia estritamente e inteiramente o que pedia a orientação sagrada, e a igreja de Caim foi rejeitada porque não obedecia.
É isso que nós lemos aqui no Apocalipse capítulo 17, o versículo 14, né? A lição dessa semana está tratando de duas igrejas. Quando Cristo voltar, nós não teremos esse monte de religiões, né? 9.000 religiões, né? Quando Cristo voltar, só teremos dois povos, o povo salvo e o povo perdido. Quando Cristo voltar, só teremos ovelhas e cabrito. Quando Cristo voltar, só teremos o joio e o trigo. Quando Cristo voltar, somente dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. E a igreja, e a lição dessa semana está tratando exatamente disso, né? No Apocalipse, o capítulo 12, ela trata a respeito da igreja de Deus, a igreja pura, imaculada, verdadeira. E essa igreja é retratada como estando de branco, representando a pureza de suas doutrinas, né? Essa é a igreja de Deus, né? A igreja dos fiéis, que guarda os mandamentos de Deus, que tem um testemunho de Jesus. Essa é a igreja do capítulo 12, essa é a igreja de Deus, a igreja vestida de branco, que está com a lua embaixo dos pés, representando que as suas doutrinas não têm um fundamento nela mesmo, né? Porque a lua não reflete a própria luz, a lua reflete a luz do sol. As doutrinas da igreja não devem ser da ideia de membros da igreja, da sua direção, não. As doutrinas da igreja devem refletir o sol da justiça, que é Jesus. Já a igreja do capítulo 17 é retratada como uma mulher vestida de vermelho, montada sobre uma besta escarlate. Essa besta com 7 cabeças, 10 chifres, né? Essa mulher está com a taça na mão, essa taça está com vinho, esse vinho está misturado, e essa mistura representa falsas doutrinas, né? Diz que essa mulher também está embriagada com o sangue dos santos, ou seja, que essa igreja, em algum momento, ela se levantou e matou muitos filhos de Deus, né? Essa é a igreja chamada a igreja prostituta, a igreja do capítulo 12, a igreja virgem, né? Preparada apenas para o seu esposo. A igreja do capítulo 17, a igreja do capítulo 17 é retratada como uma prostituta, né? Traiu o seu esposo, agora está com outros amantes, né? Com uma taça na mão. Interessante que essa taça na mão e que contém as doutrinas misturadas, né? Ela deu a beber a todas as nações da terra, né? Grandes e pequenos, ricos, famosos, pobres, não pobres, enfim, né? Ela deu a beber a todas as nações da terra, né? O vinho da sua doutrina, o vinho misturado, doutrinas falsas e por aí em diante. Mas, enfim, né? Uma cidade chamada Confusão está falando exatamente de Babilônia. Quando nós pensamos em Babilônia, nós voltamos lá no capítulo 9, capítulo 11 do livro do Gênesis, né? E no capítulo 9, especificamente no capítulo 11, fala que um povo, né? Um grupo daquele povo que saiu da arca, né? Que você pode ler no capítulo 9 do livro de Gênesis, eles vão para uma planície da Mesopotâmia, ali numa terra chamada Sinear, né? No capítulo 9, Deus havia dito para eles, olha, espalhem-se pela terra, se multipliquem pela terra. No capítulo 9, Deus disse assim, olha, eu não destruirei mais a terra pelas águas de um dilúvio, né? Mas no capítulo 9, esse grupo é liderado aí por uma pessoa, se não me engano, chamada Nimrod, né? Eles resolvem que eles não vão ir por toda a terra, não vão povoar toda a terra, não, de forma alguma, né? Nós vamos fazer aqui um grande império nessa planície chamada Sinear, e nós vamos construir aqui uma grande torre que será para louvor e glória dos nossos nomes. Nós seremos conhecidos como pessoas grandes, e um detalhe, né? Nós não vamos correr o risco de repente, Deus mudar de ideia e destruir, mais uma vez, a terra pelas águas de um dilúvio. Então, nós vamos fazer uma torre que alcance os céus, né? E essa torre que alcançará os céus, ela propiciará a nossa salvação caso haja outro dilúvio, né? E você conhece a história, Deus vem para ver aquela construção e ocorre, então, a confusão das línguas, né?
Esse é o começo, podemos dizer assim, da chamada Babilônia, né? Porque o local acaba sendo conhecido como Babilônia, porque ali se deu a confusão das línguas, e é isso que significa, né? Babilônia, confusão. Então, no primeiro momento, podemos dizer assim que esse é o início, né, do começo da antiga Babilônia, né? Que houve uma confusão. Essa é a Babilônia literal, porém a Babilônia espiritual, que também é conhecida como Igreja de Deus, e por que é conhecida como Babilônia, né, espiritual, essa igreja do capítulo 17 de Apocalipse, né? Porque realmente é uma bagunça, é uma confusão, é uma mistura de doutrinas, né? É a mulher que está com um cálice de ouro na mão, cheio de vinho misturado, né? Cheio de doutrinas misturadas, doutrinas impúrias, né? É interessante que o vinho na Bíblia representa o sangue de Cristo, né? O sangue puro de Cristo, né? Mas essa mulher está com a taça de ouro na mão, cheio de vinho misturado, né, com doutrinas impuras, e uma confusão. A Babilônia, também do passado, do tempo dos reis, né, podemos dizer assim, até do tempo de Nabopolassar, Nabucodonosor, eles tinham uma característica interessante, né? Eles acreditavam que quando eles destruíam, subjugavam uma outra nação, que os deuses destas outras nações, eles agora faziam parte do arcabouço dos seus deuses, ou seja, eles vinham agora para serem também deuses dos babilônios e deveriam assim ser adorados. Uma outra coisa interessante era que o monarca de Babilônia, ele era a própria representação do Deus Todo-Poderoso, ou seja, o monarca era conhecido como o próprio Deus. Ele não era apenas um líder religioso, aliás, ele não era apenas um líder político, mas ele também era um líder religioso, né? Era a igreja, era a religião e o Estado trabalhando juntos, né? E era realmente uma confusão de doutrinas. A Babilônia espiritual vai mais ou menos na mesma linha, né? É uma incorporação, é uma corporação de várias e várias filosofias religiosas, uma corporação de vários pensamentos religiosos, né? O líder dessa Babilônia do capítulo 17, né, dessa igreja do capítulo 17, ele senta no trono de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, e é reconhecido assim por essa igreja como sendo o próprio Deus na terra, né? Isso é difícil falar, né? Mas isso é um grande absurdo. Mas vamos avançar aqui para nós finalizarmos então essa lição, chegarmos ao ponto e finalizarmos, né? Então, em toda a Bíblia, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus e a igreja verdadeira, né? Em contraposição, a apostasia, a infidelidade, o adultério, a mulher adulta que, em lugar de seu marido, escolheu receber estranhos, né? Essa foi a introdução aqui na parte de sábado. Parte de domingo, assim, dois sistemas opostos, nós já argumentamos aqui, nós não precisamos nos deter tanto, né? Mas o que nós podemos argumentar aqui na parte de domingo é o seguinte, para início de conversa aqui. Mateus, o capítulo 5, o versículo 37, diz: seja a sua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso já é do maligno, né? A igreja de Deus ela não pode ter contradição, não pode ter meias verdades, ou é ou não é. Jesus disse assim, é assim que funciona. Perdido é salvo, né? Sim, sim ou não, não. É essa que diz a palavra de Deus, Mateus 5,37. Ainda no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, diz assim que não se pode servir a dois senhores ou a dois deuses, não se pode servir. A igreja de Deus deve obedecer única e exclusivamente a Deus, a sua filosofia é essa. Se passar disso, pode ter uma placa de igreja, mas não é a igreja de Deus, né? Ainda no capítulo 6, o verso 14 do livro de 2 Coríntios, diz que nós não devemos nos unir a um jugo desigual, e a igreja de Deus não pode ter julgos desiguais, orientações desiguais, filosofias, ela não pode se contradizer, né? A razão, a lição de domingo diz assim que
como a igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás contra ela. Nós já argumentamos, né? A igreja de Deus é descrita como a igreja pura, imaculada, e o motivo pelo qual Satanás se ira contra ela, você pode ler no capítulo 12, o versículo 17 de Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia lá rapidinho, vamos lá. Ok, deixa eu achar aqui. Apocalipse, o capítulo 12, e o versículo 17, capítulo 12 e o verso 17, diz assim a Bíblia. O dragão, que no caso é o próprio Satanás, se enfureceu com a mulher, que é a igreja de Deus, e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, os fiéis de Deus, todos que obedecem os mandamentos de Deus, todos que obedecem o mandamento de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Ou seja, o dragão está irado, Satanás está irado contra a igreja de Deus, porque ela mantém, ou seja, ela obedece, ela mantém os mandamentos de Deus e ela mantém a fé em Jesus, né? Como nós argumentamos, né, no capítulo 4 de Gênesis, né? A igreja de Caim se levanta contra a igreja de Abel, Caim se levanta contra Abel, exatamente porque Abel obedece religiosamente o que Deus pede, né? E ele ataca ele ataca Abel e mata Abel, né? Mas a Bíblia diz que lá na frente, a Bíblia diz que esse povo que começa essas representações, que começa no capítulo 4 de Gênesis, no final da história desse mundo terá um desfecho diferente, porque o povo de Deus não será derrotado, né? Vencerão pelo poder de Jesus e vencerão pela intervenção de Jesus, né? Também ainda no capítulo, ainda em Apocalipse capítulo 14, o verso 8, nós lemos o seguinte, né, o chamado de Deus, na verdade, a declaração do anjo, né, sobre a igreja de Babilônia, a igreja da confusão. Ele diz assim: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações da terra do vinho da sua prostituição, né? A grande Babilônia será julgada por ter dado a beber dos vinhos, dessas misturas de doutrinas, a todas as nações da terra. Ainda em segunda-feira diz assim, o vinho da ira, né? E o vinho da ira, eu queria introduzir dizendo mais ou menos a respeito da retribuição divina, né? Aqui está falando do vinho da ira, da taça, ali na mão da mulher sentada na besta escarlate, mas eu gostaria de comentar alguma coisa assim com relação à ira divina, né? Os seres humanos, eles se vingam, mas Deus, ele não faz vingança, Deus, ele faz justiça, né? E a Bíblia diz que Babilônia será julgada pelos seus crimes, né? Babilônia será julgada, essa grande representação religiosa, essa maior representação religiosa que nós temos aqui na Terra, será julgada por tudo que ela fez, por ter dado a beber a todas as nações, os reis da terra, os governantes da terra, do vinho da sua prostituição, e por tudo que ela fez contra os filhos de Deus, né? Então, na parte de segunda-feira, vem falando que a extensão, o alcance de Babilônia é em toda a terra, né? Toda a terra bebeu dessas doutrinas misturadas, né? E por isso serão julgados. Eu acho importante lembrar, na parte aqui de segunda-feira, o que diz Apocalipse 14, o versículo 1 ao versículo 4. Você pode ler o capítulo, 14, eu falei, né? O capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, e você vai encontrar a menção que diz assim, né? Sai dela, povo meu. Ou seja, Deus está falando, essa igreja vai cair. Eu vou colocar aqui numa nova versão, eu gosto da nova versão Almeida Revista
e atualizada. Eu estou usando a nova versão transformadora, eu vou colocar aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. E no capítulo 18 do livro de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 4, eu vou fazer a leitura rápida aqui, para nós fazermos um aproveitamento bom aqui da leitura bíblica, que diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então, verso 2, exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3 diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Como elas se prostituíram, os reis da terra, também os mercadores da terra, se enriqueceram à custa de sua luxúria. Verso 4, concluindo, diz: ouvi voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não serdes participantes dos seus flagelos. A ira divina se levantará contra a Babilônia, mas antes disso, um anjo desce dos céus, representado por um povo que conhece, representado pelo povo de Abel, pelo povo de Deus, que conhece e respeita a palavra sagrada. Eles condenam os pecados de Babilônia, e nós entendemos no verso 4 que tem muitos fiéis em Babilônia, muita gente servindo a Deus de maneira correta ou com sentimento honesto em Babilônia, nessa falsa religião. E Deus está dizendo para eles saírem. E aqui tem uma mensagem muito importante para nós. Possível que eu esteja falando para alguém aí que por A mais B, estudando a palavra sagrada, já entendeu que o lugar onde reside, o lugar onde, aliás, congrega e presta culto ao Senhor, por A mais B, estudando a palavra sagrada, entendeu que essas doutrinas não fazem parte do arcabouço das doutrinas que Deus estabeleceu para a sua igreja pura e imaculada nessa terra. E talvez esteja pensando assim: olha, não preciso mudar de religião, porque Deus aceita todas as religiões. Apocalipse capítulo 14, verso 4 diz: sai dela, povo meu. É possível que você já tenha identificado, nesse nosso bate-papo aqui, uma igreja, conhecida como Igreja Romana, e que tenha dito: olha, mas está falando aí da Igreja Romana, e não de outra igreja religiosa qualquer, né? A Igreja Romana não deu, essa besta de Apocalipse capítulo 17, não deu a beber do vinho dessas falsas doutrinas apenas para os grandes governantes do mundo, não, mas também ela deu a beber a muitas religiões nessa terra. Diga-se de passagem, o capítulo 17 diz que essa Babilônia espiritual é a mãe das meretrizes, ou seja, ela é a mãe de outras igrejas. E tem muitas igrejas que, mesmo não sendo especificamente vinculada, podemos dizer assim, à Igreja Romana, elas absorveram e pregam as suas doutrinas. Nós vamos tratando isso um pouquinho mais de ênfase no próximo estudo. Mas o Apocalipse está dizendo: sai dela, não fique aí, sai dela, porque se você é sincero, se continuar nessa igreja impura, você vai ser participante dos seus pecados e vai receber da ira de Deus. Então, sai dela, povo meu. Se você entendeu o recado, Deus está falando para você: sai dela porque você faz parte do meu povo. Na parte de terça-feira da lição, vem falando a respeito, o subtítulo diz aqui: mistério, Babilônia a Grande. E realmente é um mistério, né? Está falando qual a estrutura, né? Qual a estrutura do sistema maligno de Babilônia. E Apocalipse 17, verso 4 ao 6, vem dizendo a respeito desses detalhes todos, né? Eu vou fazer aqui algumas considerações. E essa besta, ela está vestida de púrpura, ela tem, aliás, essa igreja está vestida, essa mulher que está sentada sobre a besta, nessa igreja, está vestida de púrpura, está com adornos, pedras preciosas, cálice de ouro transbordantes de abominações, né?
Apocalipse 17, verso 4 a 6, você pode estar lendo aí, né? E é uma igreja rica, uma igreja famosa, né? E essa questão da sua riqueza é algo simplesmente fantástico. Se a gente poderá considerar algumas questões rápidas aqui para não ficar maçante, né? Essa igreja é rica, né? Mas na Idade Média ela ficou rica de maneira simplesmente significativa, né? Quando de posse da ideia de que somente eles poderiam interpretar a Bíblia, eles venderam a salvação de muitas pessoas, né? Eram chamados documentos de indulgências, e tinham documentos que iam de um exemplo, né? De R$ 1 a 100 milhões de reais, né? De R$ 1, esse documento, essa indulgência, perdoava algum determinado tipo de pecado, né? De R$ 50, perdoava algum tipo de pecado. A de R$ 500, perdoava algum tipo de pecado. A de R$ 2.000, poderia, além de perdoar pecados, tirar alguém que estava no purgatório, né? Enfim, né? Ainda tinha a quantidade de pecados que eram perdoados de acordo ao valor da indulgência que era vendida, né? Tinha algo que me passou aqui também, que eu não queria deixar de falar com vocês, né? Tinha indulgências que garantiam, eram caras e garantiam perdão dos pecados passados, dos pecados presentes e também dos pecados futuros, ou seja, se porventura a pessoa tivesse grana, tivesse dinheiro para poder comprar aquela indulgência, aquele documento, ela já garantia o pagamento dos seus pecados futuros, ou seja, diretamente ao céu, né? Lógico que essa é uma das formas de como essa igreja enriqueceu, né? Nós sabemos que essa igreja, na Idade Média, matou diversos cristãos, né? Aqueles que eram chamados hereges e que obedeciam estritamente à Bíblia, assim como Abel lá atrás queria obedecer apenas às orientações de Deus, né? Suas casas, seus bens eram confiscados e tudo isso ficava de posse da igreja, né? Essa igreja também tinha, na Idade Média, e acredito que até nos dias atuais, né? Ela abria sua catedral para recebimento dos fiéis, né? E ali existiam vários relicários, várias imagens de santo, né? E, por exemplo, se as pessoas quisessem adquirir algum relicário, alguma peça de algum relicário, e tocar em alguns santos, enfim, fazendo as suas peregrinações, também uma quantia eram estipuladas para isso. Mas, enfim, né? Essa igreja, de forma absurda, enriqueceu, né? Podemos falar algumas coisas mais, porém pode ficar maçante, não é essa nossa ideia, né? E o interessante ainda desse mistério de Babilônia, né, fazendo ainda assim um paralelo com relação à sua irmã do passado, né, a Babilônia antiga, era essa crença de que, de fato, de verdade, o seu líder maior, ele era o próprio Deus na Terra, né? A sua palavra deveria ser obedecida como sendo a palavra do próprio Deus, né? Essa igreja ainda, capítulo 17, verso 4 ao verso 6 da igreja, do livro de Apocalipse, né? Está falando ali dos milhões que ela matou por desobedecerem ou não comungarem da sua fé, né? O Apocalipse descreve dois sistemas religiosos. O primeiro revela confiança em Deus e dependência de sua palavra. O segundo revela confiança na autoridade humana e dependência de mestres religiosos terrestres, né? Esses iluminados, né? Um demonstra fé centrada em Cristo, com dependência à sua graça, a graça de seu sacrifício, a sua expiação para a salvação. O outro sistema, né, a outra igreja, a igreja que está sentada sobre a besta escarlate, o outro sistema é uma abordagem humanista da fé, substitui a dependência de Cristo para obter a salvação pela dependência de tradições da igreja. Vamos avançar aqui para o nosso momento final aqui, né? Então, na parte de quarta-feira, está falando que Deus está chamando
os seus fiéis a saírem dessa igreja. O apelo do Apocalipse é um chamado à fidelidade, né? Deus promete que sua igreja triunfará no final, né? Essa igreja, capítulo 17, ela se levantará contra a igreja do capítulo 12, assim como Caim se levantou contra Abel. E Deus está chamando a sua igreja, do capítulo 12, né, os fiéis que guardam os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, a permanecerem fiéis, mesmo em meio às dificuldades que vão ocorrer, porque serão vitoriosos, né? Mateus, no capítulo 18, capítulo 16, o verso 18, né? Apocalipse 14, Apocalipse capítulo 17, verso 14, diz assim: que promessas fez Jesus à sua igreja? Mateus 16, 18 diz assim: os poderes do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Poderes do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E Apocalipse 17, verso 14 diz que pelejarão contra a igreja de Deus, mas eles vencerão pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Cordeiro, né? A igreja de Deus que é guiada pelo Espírito Santo, né? Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão de Babilônia, né? Quarta-feira. Quinta-feira, para nós encerrarmos aqui, diz a respeito de Babilônia, o centro da idolatria, né? Uma pista identifica o mistério de Babilônia. A idolatria estava no centro da adoração do sistema babilônico. Só que o desvio, né, o desvio dessa adoração, a adoração que deveria ser dada a Deus, era dada a líderes humanos, era dada para imagem de escultura, né? A Babilônia antiga, né, a Babilônia não da terra de Sinear, né, mas aquela que se estruturou, se tornou um grande império, né? Ela tinha características, como nós comentamos aqui, né, de absorver deuses de outras religiões, né? Ela tinha os seus próprios deuses, mas absorvia deuses de outras religiões também, né? E para esses deuses, elas faziam imagens de escultura, elas faziam totens, enfim, monumentos enormes, né? E para que os seus súditos adorassem a ele, né? E em Jeremias, no capítulo 50, verso 33 ao 38, nós não vamos ler aqui, mas você pode fazer essa leitura aí onde você estiver. Lá no passado, Deus havia dito, através do profeta Jeremias, que Babilônia cairia, né? Esse grande império do passado, ele cairia exatamente por confiar que o seu líder humano era o próprio Deus Todo-Poderoso e por promover e apoiar que os seus súditos, né, se curvassem diante da imagem de escultura, diante de outros deuses, né, representado por representações de terra, de céus, de galáxias, etc. e tal, que eles cairiam. A destruição viria sobre a antiga Babilônia, né? E um dos principais motivos era o culto que eles davam a essas imagens, né? Acabei de argumentar aqui que essa Babilônia espiritual, agora indo para a Babilônia espiritual, especificamente a Igreja Romana, que abre seus aposentos, podemos dizer assim, né? Para a adoração dos fiéis, e existem muitos relicários, existem muitas imagens, e é dito que essas imagens, quando tocadas, quando beijadas, quando reverenciadas, elas trarão um grande alívio espiritual, que elas devem ser reverenciadas porque são representações de coisas celestes, né? Que o seu líder é o próprio Deus na Terra, né? O dicionário eclesiástico de Ferraris diz: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é homem, mas o próprio Deus, e vigário de Deus.
Paulo disse que esse poder se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e apresentar-se como sendo o próprio Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 2, né? A Babilônia espiritual tem na representação do seu líder maior o próprio Deus, né? E é orientado os seus fiéis para que sigam as suas orientações acima de qualquer outra orientação. Se essa orientação for orientação que não for bíblica, não tem problema, porque ele é o próprio Deus, né? Siga as orientações, por exemplo, de adoração, de imagem, siga a orientação, por exemplo, de observação de algum dia específico como sendo dia religioso, e por aí vai, né? O que a Bíblia diz sobre idolatria, né? O segundo mandamento, Êxodo capítulo 4 ao capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, segundo mandamento diz assim, segundo mandamento diz assim, não farás para ti imagem de escultura, não se curvará a elas, nem lhe prestará cultos, né? Não se curvará, não fará para ti imagem de escultura. É lógico, nas outras lições eu vou estar argumentando um pouquinho mais sobre isso, é lógico que a influência, a orientação dessa Babilônia espiritual vai muito além disso. Mas especificamente falando com relação a imagens de esculturas e de representações do céu, os 10 mandamentos, a Bíblia condena essa prática, e essa prática é orientada, é estimulada pela Babilônia espiritual, a igreja do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Essa foi a lição de número 9, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine para tomarmos as melhores decisões, e a melhor decisão realmente é ficar ao lado de Cristo Jesus, né? Cristo está para voltar, e quando ele voltar, só haverá 2 grupos de pessoas, e que nós possamos estar no grupo de pessoas que estarão salvas, que nós possamos fazer parte da igreja verdadeira, fazemos parte da igreja do capítulo 12 de Apocalipse, e não do capítulo 17 de Apocalipse, né? Que Deus nos abençoe para isso. Por sua fronte, oremos a Deus. Bondoso Deus, te agradecemos pela recapitulação da lição da Escola Sabatina, e te pedimos a iluminação do teu Espírito sempre, para a compreensão e discernimento da tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.